Shalom, shalom, Havrutot, colegas de estudo. Aqui é o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nesse período, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, as nossas atividades corriqueiras sofrem uma pequena pausa para continuarmos depois que esse período passar. Mas nós continuamos fazendo observações no nosso grupo no Beit Midrash, analisando também Parashiot. E nós passamos por duas Parashiot, Parashat Vaelech e Haazinu. Então agora nós analisaremos perguntas que foram feitas sobre a Parashat Vaelech, perguntas que surgiram ali no nosso espaço no Telegram. Então, o questionamento começa com uma observação da Parashá, que mostra o entendimento do nosso colega, do Paulo, sobre o texto e as dúvidas que surgem depois. Então ele observou que a Parashá só tem um capítulo, ele observou que parece pouco, mas é que os rabinos, quando eles fazem a divisão para a leitura anual, eles estão com um olhar muito mais temático, E também o fato de que a Torá originalmente ela não tem capítulos, nem versículos. E é assim nos pergaminhos normais da Torá que são lidos em sinagogas no mundo inteiro. Não tem nenhum capítulo escrito lá, nenhum versículo escrito lá. São, portanto, porções de leitura que geralmente são espaçados ali pelo próprio escriba que faz as divisões textuais normativas, conforme a tradição dita como o texto deve ser escrito. Então, o texto parece pequeno quando impresso assim, mas ele tem o seu espaço bem destacado lá no pergaminho que é lido. E aí ele notou que está cheio de ensinamentos, tem duplicações, paralelismos com outros capítulos e versos, e vários momentos, momentos de encorajamento, momentos de exortação, e que se faz a declaração de que a Torá é uma canção, e de que os céus e a terra, e portanto o mundo, são testemunhas do pacto. Então, como Paulo tem conhecimentos na área da música, ele vê isso como um regente musical, compondo ali uma peça, se é assim que os profissionais da área se expressam, tenho a impressão de que sim. Então, ele pergunta qual é a intenção da narrativa em declarar especificamente a idade de Moshe. Seria demonstrar que as atividades aqui no mundo terminam num curso natural das coisas, indo contra a crença em seres humanos eternos? Isso me fez lembrar, inclusive, de algumas observações que tem no tratado de Rosh Hashanah do Talmud. Mas antes, um comentário do Sforno, justamente na frase Ben Mea Ve'esrin Shana Anochi Hayom. Então, Ben Mea Ve'esrin Shana, a gente traduz popularmente como tenho 120 anos. No fundo ele falou, eu tenho 120 anos. Se fala os números separados. E aí o Sforno disse, Moshe menciona a sua idade para lembrar as pessoas de que não tem nenhum motivo, nenhuma razão para ficarem tristes por alguém desta idade ter que morrer. Então, é interessante isso. E aí ele fala assim, porque a ideia é a expectativa da natureza. Então Sforno, como um racionalista, ele está dizendo que esse fenômeno, a morte, é um fenômeno da natureza, porque ele está se comunicando com uma comunidade religiosa, que tem a tendência de sair da realidade na sua imaginação, ou pelo menos ignorar a realidade, e entrar num universo da imaginação onde tudo é possível. Então,
tudo é possível lá no mundo da imaginação. Aqui na natureza, seres vivos morrem. Então a ideia, diz os Forno, do texto dar uma marcação é dizer, então, o limite é esse. Como se fosse isso, entendeu? O limite é esse. Então, os Forno está dizendo que, de acordo com a expectativa de vida, de acordo com o que se entendia como lei da natureza, ele não era mais apto a continuar vivendo por meios naturais. Então isso deixaria uma pessoa doutrinada com a pulga atrás da orelha. Porque ela diria, bom, então, se o divino usasse lá seus poderes mágicos, Moshe continuaria vivendo perpetuamente. E ainda que ela conclua isso, ela dirá, mas a determinação, o decreto é que não. E aí vem a grande questão. Se com o maior dos profetas a lei da natureza é a que vale, muito mais e além para qualquer um de nós. Então, no breve comentário dos Forno, ele faz um importante apontamento. E eu comentei que sua observação me lembrou do Tratado do Talmud. Então, o Talmud tem um tratado que lida com questões dessa época que nós estamos. O tratado é o Tratado de Rosh Hashanah, o Tratado do Ano Novo. Na página 11a tem uma longa discussão, sempre é uma discussão, não é capítulos e versículos, né? Tem capítulos, mas eles foram organizados a posteriori para facilitar o estudo. Mas é uma questão de debate, né? Discussão. Aí no meio dessa discussão, nas versões que tem lá no Sefaria, é lá para o parágrafo 12, a Gemara continua o debate dizendo assim: aquele que diz que em Nissan os patriarcas nasceram, também sustenta que em Nissan eles morreram. Então veja, havia uma tradição antiga, imemorável, e um dos anciãos lá falou que tinha ouvido do pai, do avô, do bis, tal, de que uma das razões da importância do Nissan na cultura israelita é que os patriarcas, a lenda que veio dos patriarcas, as histórias, os folclores, os midrashim, é que eles tinham nascido no período. Isso que ganhou importância, muito mais que só a questão agrícola e tal. Só que eles também morreram em Nissan. Então essa era a discussão. Aí fala assim, aquele que diz que em Tishrei é que eles nasceram, também sustenta que em Tishrei é que eles morreram. Como é dito sobre Moshe no dia da sua morte. E aí vem o nosso verso. Ben me'avesrin shana anochi hayom. Hoje eu tenho 120 anos. Então o que a Gemara está prestando atenção? Duas tradições. As duas estavam discutindo sobre anos novos. Tem vários na Bíblia hebraica. Não tem um ano novo. Tem o ano novo de Tishrei, tem o ano novo de Nissan. Fora outros. Tu B'Shvat também é um tipo de ano novo. Mas aí, essas duas tradições tinham em comum o fato de que elas concordam que os anos novos celebrados indicavam o começo de alguma coisa que terminava naquele mesmo dia. Então, os patriarcas lendários foram associados a isso. Pessoas que morreram no mesmo dia que nasceram. E aí a Gemara lembra disso. Esse verso, Ben me'avesrin shana anochi hayom, é analisado do seguinte modo. Não há necessidade, para quem fala o idioma, para quem compreende o texto naturalmente, de falar Ayom nesse verso. Quem lê o texto naturalmente, lê Ben me'avesrin shana anochi. Não precisava dizer Ayom, porque Ayom é óbvio. Então o texto está exagerando na redundância, por assim dizer. E aí, portanto, ele está fazendo isso de propósito. Então a Gemara está dizendo, como não tem necessidade de falar Ayom, e já estava claro que o Moshe estava falando naquele dia, qual que seria o sentido do verso falar Ayom
embora isso não seja necessário. Se não é necessário para dizer o que disse, é necessário para quê? Então a Gemara diz, é necessário ensinar que o Moshe estava falando precisamente como se dissesse: hoje, meus dias e anos estão exatamente cheios e completos. Então a Gemara diz, isso vem ensinar que o santo, bendito seja, se sentou e encheu os anos dos justos, no dia, de dia para dia e de mês para mês. Então, os justos agora são os patriarcas, as figuras lendárias, entre as quais entra Moshe, Yehoshua, enfim, as figuras lendárias. Como está dito, a Gemara diz, Mispar Yamei Hamalé. Aí ele cita um texto agora de Shemot 23, 26, que diz assim: o número de seus dias eu vou encher. Então a Gemara está dizendo, quando diz o número de seus dias eu vou encher, ela conclui: os patriarcas, que foram justos, mereceram que seus anos fossem cheios. Então eles morreram na mesma data que nasceram. Então, por isso que eu falei que me lembrou, entendeu? Porque o que a Gemara está dizendo é que o redator do texto estaria induzindo o leitor conhece o idioma, não o leitor da teologia, nem o leitor de outra cultura, que entende o que o texto está falando. Naturalmente, não artificialmente, não porque doutrinário ele ia pensar de forma A, B ou C. Naturalmente, pega o texto, abre o texto e lê o texto, como eles faziam. Então essas pessoas que receberam as tradições entenderam que o Ayom era para indicar precisão, precisamente hoje. Não o Ayom no sentido de hoje genérico, porque isso já estava em outras palavras. Ben Mevesrin Shana Anochi. Pronto, obviamente é hoje. O Ayom foi precisamente hoje. Hoje é meu aniversário. Então o texto estaria ensinando por meio da personagem lendária Moshe de que ele morreu no mesmo dia que nasceu. E aí estaria estabelecendo um princípio de que o justo morre no mesmo dia que nasce. E que isso seria uma indicação da pessoa. Isso é tão forte que eu escutei isso na época de Yeshiva. Havia um grande Rav lá em Londres que havia falecido exatamente no dia que ele tinha nascido. Mostrando, né, todo mundo comentando, aquilo que os Rahamim disseram. Entendeu? No sentido de dizer, era um tzadik. A gente sabe exatamente, né, que ele era um tzadik por isso. E eu achei aquilo, eu não tinha ainda lido a observação de Rosh Hashanah, nem nada disso. Eu achei aquilo um tanto curioso. Mas é daqui que vem a ideia. Né? A ideia de que as figuras lendárias morreram no mesmo dia que nasceram. Então, esse texto, se ele dessa forma e ter sido escrito desse modo, deu origem a essas tradições, que provavelmente surgem no período dos Hashmonaim, nas interpretações que eles faziam na época dos Hashmonaim. Evidentemente, nós não temos como saber se isso é verdade ou se isso não é verdade. Não tem nenhum motivo de ser verdade isso. Mas é interessante notar que é por esse motivo que foi pensado, por que o texto enfatiza a idade de Moshe e por que isso significa que aquele era o dia do aniversário dele. E isso, para entendimento da tradição, de como ela se desenrola, isso é o que importa. Nós queremos entender como a tradição foi passada e o que foi dito. E por quê. Depois, a pergunta é que no verso 2 Moshe fala e dá a entender que morrerá em breve. No verso 14, a narrativa traz que o próprio Hashem é que disse que Moshe morreria. E esse paralelismo seria um detalhe técnico. No caso, a primeira oração pertenceria a um redator deuteronomista e a segunda a um redator eloísta, ou teria outro motivo? Então, aqui não tem redator eloísta, particularmente nesse texto. Isso é importante destacar. Existem pesquisas que orientam o modo
que nós identificamos os textos tradicionais. Vários modos de fazer isso, e etc. Nós aqui utilizamos as recomendações do Dr. Tsemaioré, porque é prático, bem feito, lógico, enfim, tem um monte de benefício, né? E aí nós utilizamos os meios que ele indica. E aqui o nosso texto não tem texto eloísta, mas há uma inserção textual nova aqui nessa paraxá. Nova no sentido de acordo com o fluxo que nós estávamos tendo até aqui. Aqui é o começo da primeira aparição, a primeira vez que aparece no Sefer Devarim, a tradição que a gente costuma chamar de Jota, do que usa, que é caracterizada por usar o tetagrama, mais do que qualquer outra fonte, né? Então, a primeira vez que aparece no Devarim é aqui. Isso é bem legal de saber, né? E, portanto, nós estamos falando de um texto aí do século 8, 7 antes da Era Comum, digamos assim, meio ao reino de Judá. E aqui nós temos essa inserção. O restante do texto aqui se divide entre textos que o Dr. Yoré chama de D2 e D1. D1 é o Devarim essencialmente falando, né, que no caso inclui Yehoshua e Melachim, a camada textual, né? E D2 é aquele atribuído à posterior divisão do Norte e Sul, no período dos conflitos, possivelmente após o reinado do Shlomo, e, portanto, ele é do mesmo grupo cultural, mas ele destoa um pouco do grupo cultural em alguns momentos, né? E ele tem alguns interesses específicos e tal. Então, só para enfatizar isso, que é importante a gente saber mais ou menos isso. E quando a gente fala do 2, a gente está falando do texto do Devarim, digamos, essencialmente. E quando a gente vai para o 14, precisamente no 14 é a introdução do novo redator, do redator J, que não é, portanto, um texto original do Devarim, no sentido das camadas que foram sobrepostas. Aí depois, na parte Louchal od latzet velavo, continua dizendo que o Moshe não podia mais sair, não podia entrar mais. E aí, quando nós analisamos a Parashat Kitavó, o Ramban, eu lembrei que o Ramban nos fala, né, para a gente não acreditar na primeira coisa que vem à cabeça, né? Então, esse jargão do Ramban significa assim, ó, não se precipite, basicamente. Geralmente, o que acontece? A pessoa, quando lê esses textos, ele não está ciente da cultura. Ele a ignora, por qualquer motivo. Algumas pessoas ignoram porque não tiveram acesso, e outras porque são antissemitas mesmo. Tem gente antissemita que lê o texto. Então, quando você fala assim dos textos hebraicos e vai consultar as tradições do povo de Israel, aí o antissemita diz, não vamos ver o que os judeus estão falando, entendeu? Então aí ele ignora a cultura que construiu esse texto. Entende? Porque ele confunde as palavras dos rabinos com afirmações categóricas, dogmáticas. Como aquela discussão do Rosh Hashanah que nós falamos. Aquela discussão do Rosh Hashanah, ela nos colocou em contato com uma velha tradição, da época dos Hashmonaim, provavelmente. Muito antiga. Ela não está fazendo uma declaração de verdade. Tanto que o texto não é categórico. O texto diz, aquele que disse em Nissan, diz uma coisa. Aquele que diz em Tishrei, né, discordando do de Nissan, também tem essa mesma fonte. Então veja, nós temos diversas famílias que não concordam entre si, mas que eles trouxeram a mesma tradição. E a tradição que eles trouxeram é, o justo nasce no mesmo dia que morre. É só isso que o texto diz. Certo? O texto não fez nenhuma informação, nenhuma declaração categórica. Não está instituindo nenhuma ciência. Ele só está colocando a pessoa em contato com tradições. Assim, essa é uma antiga tradição. Uma forma antiquíssima de interpretar os motivos aqui, que influenciaram a maneira como a Halahá se desenvolveu depois. É isso que nós precisamos saber quando a gente estuda esses textos.
o que é de fato tradição, o que foi passado. Interessa se o que foi passado é o que você gosta ou você não gosta. É como é. Então, quando o Rambam diz, você não acredita na primeira coisa, é porque a maioria das pessoas não é familiarizada com tradições. Então ele não sabe, eventualmente, o que as palavras hebraicas significam. Porque para isso nem dicionário ajuda. Você pode pegar um dicionário e isoladamente interpretar. Lo é não. O hal é uma variação de ohel, de poder fazer alguma coisa. Od é mais. Latzet é sair no infinitivo. Lavô é vir no infinitivo. Você pode ficar fazendo isso. Entendeu? Só que isso não quer dizer que você entendeu o que a frase está comunicando. Por quê? Porque mesmo que um idioma e outro idioma tenham palavras semelhantes, e tem, naturalmente, o uso disso em cada idioma será diferente. O uso será diferente. É como você pedir uma porção de arroz em língua portuguesa e uma porção de arroz em hebraico. Você não pode falar o que você fala em língua portuguesa em hebraico. Porque não é daquele jeito que se fala lá. Percebeu? Então, da mesma forma, quando você entra em contato com os textos, uma coisa é entender a palavra isoladamente. Outra coisa é entender como é o uso disso nessa cultura. Então é isso que o Rambam quer dizer com não acredite na primeira coisa que te vem à cabeça. Por quê? Porque você geralmente não é daquela cultura lá. Então a impressão que você teve quando você se deparou com aquelas palavras, muito provavelmente não é a certa. Porque você está respirando outra época, outra cultura. Você não sabe às vezes nem falar o idioma referido. Mesmo que você saiba muitas palavras. Entende o que eu quero dizer? É como decorar várias palavras em inglês, mas não falar inglês de fato. O que vai acabar acontecendo? Você vai falar em inglês pensando em português. Resultado, vai sair tudo errado. Por quê? Porque os americanos ou os ingleses não usam as expressões como nós usamos, mesmo que eles tenham as palavras. Eles têm jeito de falar diferente. Então o hebraico também tem um jeito de falar. Que aí é uma questão de você ter contato com a cultura. E aí um dicionário não te põe em contato com a cultura. Ele te põe em contato com as palavras, isoladamente. Eventualmente, numa palavra ou outra complexa, ele pode te colocar no verbete lá uma porção de, olha, também significa isso. Quando você pega algumas palavras hebraicas que no dicionário tem, miríades de significados. E isso deixa o pessoal até confuso. Como pode uma palavra ter tanto significado assim? Mas é porque naquela cultura, aquela palavra é tipo uma chave para um monte de sentidos distintos. Então, por isso que não acredite na primeira coisa que lhe vem à cabeça, essencialmente comunica para nós. Então você continua. Nesse caso, a primeira coisa que me veio à cabeça é que Moshe não poderia estar no meu povo dando instruções no sentido de andar para lá e para cá. Exato, não é só isso. Mas daí, relendo mais vezes, tive a impressão de que a ideia é que ele não pode conduzir o povo em batalhas. Muito bom. Muito bom. Ou seja, ir e vir está relacionado especificamente à guerra. Muito bom. Pensei nisso porque havia lido, eu não me lembro qual motivo, passagem do Shmuel 18, que usa os verbos, lavô e latzet, relacionados a Davi do exército. Muito bom. Muito bom. Corroborando com isso, onde fala explicitamente em batalhas. Muito bom. Não consegui chegar a uma real conclusão. Então, é que a gente nunca chega assim, a gente nunca bate o martelo quando a gente estuda. Entendeu? A gente nunca diz, é esse e não é outro. A gente sempre quer dizer assim, provavelmente é esse o sentido. Ou, até o momento, a gente pode concluir isso. É o que dá. Quando a gente estuda textos antigos e tradições, a gente nunca bate o martelo. Nós temos sempre que aprender do Talmud. Um diz isso, o outro diz aquilo. É assim. Qual que é a resposta? A resposta é que um diz isso e o outro diz aquilo. Essa é a resposta. Entende? Nunca você abdicar da pesquisa. Agora, sobre o que você falou, uma observação do Urash. Então, o Urash comenta exatamente a frase que você falou. Lo halod latzet velavô. O Urash diz:
Alguém poderia pensar que isso foi dito porque a força física dele faltou. As escrituras, no entanto, disseram, ele cita Devarim 34, né? Seus olhos não escureceram, sua força não diminuiu. Então, qual o sentido de lo hal? Qual o sentido de não posso? Se no caso, em tese, ele podia, né? Então Urashi diz, isso significa, não sou permitido. Então veja, não posso não é literal. Eu não posso porque eu não tenho forças. Urashi está dizendo, não posso quer dizer, não tenho permissão para isso. Poder eu tenho, poderia fazer, eu poderia, mas eu não sou permitido de continuar. Então veja como Urashi nos transferiu completamente. Né? Então ele diz, por que ele não podia? Porque o poder, né, a liderança, foi tirada dele e dada para o Yehoshua. Então Urashi diz, esse é o sentido simples da leitura. Eu não tenho permissão. Isso é, não posso. Aí olha só que coisa curiosa. Quando nós traduzimos para o nosso idioma, então, se esse é o sentido do verso, para o nosso idioma, então não devia estar traduzido eu não posso, porque isso confunde. Devia estar traduzido não tenho permissão, seria o correto. Mas o texto não disse não tenho permissão, o texto disse não posso. Entendeu? Por isso tem que botar lá não posso. Então o que quer dizer? Isso quer dizer que em hebraico não posso também quer dizer não tenho permissão. Percebeu? É aquilo que a gente estava falando sobre o uso de cada língua. No nosso idioma é melhor falar não tenho permissão. Só que naquele se fala não posso no sentido de não tenho permissão. Aí Urashi, usando um recurso do próprio Midrash, quando ele conta uma história sobre um significado, ele faz como o Talmud faz, né? Porque é uma herança paralela. Então o Midrash conta uma história e depois fala assim, Davar acher. Davar acher, uma outra coisa. A frase literalmente quer dizer uma outra coisa, Davar acher. É geralmente traduzido como uma outra interpretação. Então a mesma coisa, o Urashi faz a mesma coisa aqui. Ele comenta isso, ok, fecha. Aí ele diz assim, Davar acher. Uma outra interpretação que foi dada sobre isso. Agora, não sobre a frase toda, só sobre Latzet velavô, sair e entrar. Ele diz assim, não posso mais tomar a liderança em assuntos de Torá. Ou seja, não posso mais legislar. Isso nos ensina que as tradições e fontes da sabedoria foram interrompidas para ele. Então agora ele cita o Talmud, portanto, um comentário mais midrástico, no Tratado de Sotá 13b. Então, tem um sentido simples, não posso mais liderar literalmente. Tem um sentido midrástico, não posso mais legislar na Torá. E aí Urashi faz um último comentário na frase Ve'Hashem amar alai. Hashem falou a mim, né? Falou em mim. Ele diz assim, isso aqui está de acordo com o comentário anterior. A explicação de Lo hal od latzet velavô, né? Eu não posso mais ir e vir. Porque o Hashem me disse, você não vai passar o Yarden. Então, a cláusula está de acordo com o comentário anterior. Como que um reforço. Por que um reforço? Porque não se bate martelo. Entendeu? Você tem reforços. Mas essa evidência ajuda aquele lá. Então aquele lá ganhou mais um pouquinho de chance em relação aos adversários. Mas eles não são eliminados. Eles só ficam ali de lado. Como se, opção A é essa, opção B, opção C. Tem mais ainda a opção D. Um pouquinho mais fraca, mas tem. Entendeu? É assim que fica. Em camadas. Né? E aí surge uma próxima pergunta que fala assim. Então, sobre os versos do 3 ao 8, né, questão da narrativa de enfatizar que o Hashem traz sempre frente nas batalhas que estão por vir. E isso é tipo de linguagem dos israelitas e também dos judaítas. O mundo que eles viviam era um mundo onde confrontos ocorriam o tempo todo. Né? Então querem indicar algum contraste com o ocorrido no capítulo 40 em diante, em que a geração anterior saiu para a guerra sem a aprovação do Hashem e perdeu? Também, né?
toda essa narrativa tem por objetivo encorajar o povo por causa da despedida de Moshe ou por causa das conquistas. Pois é. Tem uma observação feita por uma doutora chamada Gili Kugler, da Universidade de Haifa. Ela fala que o discurso do Moshe no Devarim aborda, por um lado, a geração do Êxodo. E fala claramente que essa geração do Êxodo escutou a proclamação em Horeb. Então veja, o que ela está falando? Está falando de Devarim 5.2. Então o texto do Devarim 5.2 fala Shem Eloheinu karat imanu brit b'Horeb. Então olha o jeito que falou, né? Hashem Eloheinu karat imanu. O Hashem fez um pacto conosco b'Horeb. Lo et avotenu karat Hashem brit azot. Não foi com nossos antepassados que o Hashem fez esse pacto. Que itano, mas foi conosco. Anachno, nós mesmos. Elapo, que estamos aqui agora. Ayon, hoje. Kulano Chaim, todos que estamos vivos. Panim bepanim diber Hashem imachem. Face a face Hashem falou com vocês. Bechar mitoch haesh, no fogo, na montanha no meio do fogo. Então, de acordo com esta proclamação, Moshe falou na véspera da morte com as mesmas pessoas que receberam a revelação do Horeb no início da jornada. Percebeu que foi isso mesmo que ele falou? Então a doutora Gili está só apontando, né, os fatos. Você lê esse texto aí, você chega a essa conclusão. Só que isso contradiz, ela continua, a narrativa de Bamidbar. Que a narrativa de Bamidbar falou que a geração do deserto morreu, enquanto os filhos apenas foram autorizados a atravessar o Yarden. Significando, portanto, que nada do que está sendo dito aqui, se fosse dito para eles, faria sentido. Não é? Hashem Eloheinu karat imanu brit b'Horeb. Não. Pois se eles não é com eles que estava falando, era com os filhos. O Hashem não fez um pacto com esses filhos. Fez um pacto com os pais deles. Então devia estar escrito: o Hashem Eloheinu fez um pacto com seus pais. E aí o texto ainda enfatiza: Loi navotenu, não com nossos antepassados. Se fosse os filhos, tinha que dizer sim com os antepassados. Percebeu? Não é o mesmo grupo que está falando. E é claro, como esses textos foram recebidos no período medieval por rabinos que ainda não faziam a crítica textual, primeiro que eles liam com atenção, coisa que a maioria das pessoas hoje em dia não faz, né? Então eles perceberam imediatamente que tinha uma contradição ali. Tinha um grupo contando que o pessoal que saiu do Egito morreu no deserto, e o outro grupo contando que o pessoal que saiu do Egito entrou na Terra Prometida. Então, quando Avraham Ibn Ezra, que viveu entre 1089 e 1167, comentou essa expressão Lo inavotenu, não com os nossos ancestrais, ele falou assim. Então a frase é Lo etavotenu lvadam que gamitano. Não só com os nossos ancestrais, mas também conosco. Então o que o Ibn Ezra fez? Releu o verso. Entendeu? Ele emendou, ele corrigiu o texto como se fosse. O texto diz não com nossos ancestrais. E ele colocou não só com nossos ancestrais. Porque se tivesse escrito não só com nossos ancestrais, o problema está resolvido. Só que essa sugestão, obviamente, reescreve o verso para falar o contrário do que o verso falou. Então, isso é um problema. E todo mundo percebeu, inclusive ele mesmo percebeu. Ele só está sugerindo uma solução. Essencialmente, sem dizer o que ele disse. Esse texto deve estar errado. É isso que ele disse. Entendeu? É isso que o Ibn Ezra disse. O Ibn Ezra tinha esse tipo de coragem. Entendeu? Ele fez isso de fato, através do seu discípulo, o Yosef Bonfils.
Então ele falou assim, esse texto deve estar errado, deve estar faltando palavra aí. Faltaria muita palavra? Não, o copista pode ter esquecido uma palavra só e já muda tudo. Que palavra que o copista deve ter esquecido? Levadam. Ele só esqueceu de escrever isso. Se você tirar levadam, aí o texto fica confuso. Mas se você botar uma palavra, aí tá tudo certo. Entendeu? Então ele está sugerindo que o texto está errado. Mas é claro que ele não podia falar isso abertamente. Ia causar uma comoção, possivelmente até um assassinato. Então o Ibn Ezra só deixou no ar assim, ó. E se a gente botasse uma palavra, a palavra que está faltando? Entendeu? Beleza. Mas considerando que o texto está certo e não que está errado, então o Ibn Ezra não conseguiu resolver o problema. Outro pesquisador moderno agora, Jeffrey Tigay, comentou assim: Moshe fala regularmente a geração atual como se ela saísse do Egito, como se tivesse saído do Egito, como se estivesse presente no Sinai. Embora a maioria dos que ele está abordando nasceram depois. Sem dúvida, eles ouviram o evento dos ancestrais deles, dos pais que estavam presentes lá. Então isso é o Tigray respondendo a esse problema em 96, numa tradução de Torá com comentário, publicado nos Estados Unidos, da Jewish Publication Society. É o Jeffrey Tigay comentando Devarim. E é claro que forçou a barra aqui. Claramente, o que ele fez? Ele, de novo, está dizendo que Moshe estava falando com os filhos, sim, como se fosse. O que é muito estranho, porque a Torá, geralmente, ela não faz isso. Ela fala com quem está falando. Ela não fica falando com um, fingindo que está falando com outro. Mas tudo bem. Muita gente olhou para isso e falou, tá, entendeu? Aceitou, digamos assim. Só que outros estudiosos não aceitaram essa, digamos, forçação de barra, mas não quer dizer que resolveram o problema, né? Por exemplo, há um pesquisador chamado Andrew Myers, que também fez um comentário sobre Bíblia, e ele falou que era para enfatizar a validade contínua da Torá, da aliança da Torá para a própria geração. Né? Ou seja, ele fala que é como se o Devarim tivesse uma prática de compreender o passado, o presente e o futuro de uma forma só, misturando o que aconteceu com o que acontece com o que acontecerá. Certo? Há um outro pesquisador chama Samuel Driver, que esse é londrino, né? Tem um comentário da Bíblia que chama International Critical Commentary. E ele também faz um comentário parecido. Aí tem o Weinfeld, Moshe Weinfeld, da Anchor Bible, que falou: Israel ao longo das gerações é apresentado em Devarim como se fosse um corpo, uma personalidade corporativa. Legal, né? Usando a linguagem atual. E ele usa essa linguagem atual não sem motivo. Ele nota algo parecido fazendo na Mishnah de Pesachim. Ou seja, na Haggadah do Pesach, nós temos aquela frase que cada geração deve considerar-se como se tivesse saído pessoalmente do Egito. Tá? Então ele usa isso para dizer que Moshe teria tido essa intenção. O que todo mundo aqui fez? Projetou seu próprio tempo no texto antigo, mesmo citando a Mishnah. Porque a Mishnah é um texto antigo, né? Mas é antigo, mas não é tão antigo quanto Devarim. Entendeu? Então mesmo a Mishnah, quando ela diz cada geração deve se considerar como se tivesse pessoalmente saído do Egito, a Mishnah não está refletindo Moshe. A Mishnah está refletindo a tradição recebida de antes do período do templo, portanto, período dos Hashmonaim, e mais, se quiser ir mais longe, o máximo que dá é da época do Ezra, que é, portanto, depois do retorno dos exilados. Isso é o máximo que dá para ir. Antes disso não dá para ir. Portanto, não é uma... Entendeu? Você não está extraindo do texto. Então, a doutora, a Gilly Kugler, observando todos esses comentaristas, fala assim, bom, mas o verso expressou o que expressou. O que ele disse? Moshe fez uma aliança com o povo que deixou do Egito,
vagou por deserto e agora entraria na terra. Com essas pessoas que ele estava ali falando. Embora isso fosse impossível, seguindo a narrativa. E ela diz que isso se comporta com a noção do redator do Sefer Devarim, que a gente já falou em outros momentos, de que a geração do Êxodo entrou na terra depois que o Hashem foi benéfica para ele por 40 anos no deserto. Mas o problema continua. A estrutura deuteronômica posterior não é essa. É a de que Moshe morre com o povo. Então Moshe, que era o líder do Êxodo, ela nos chama atenção, nos lembra, morre fora da terra de Israel. Isso é outro fato, né? Narrativo, eu quero dizer. Então, ao recontar a história dos espias, na sessão da abertura do Sefer Devarim, Moshe, lá no Devarim 1:37, fala Gam bi itanaf Hashem biglalchem. O Hashem também se irritou comigo por causa de vocês. Lemor. E ele se irritou falando Gamata lotavosham. Você também não vai entrar lá. Yehoshua bin Nun aomed lefanecha uyavoshama. Então Yehoshua bin Nun, que fica de pé na tua frente, ele que vai para lá. Oto Hazek, fortalece ele. Kiu yenchalena et Israel. Porque ele vai distribuir aquele lugar lá para Israel. Então, considerando essa afirmação, diz a doutora, o Midrash Rabbah, que também é uma antiquíssima tradição do período da Mishnah e tudo isso, descreve a morte de Moshe como um ato de identificação com a geração do Êxodo. Então, o Midrash Rabbah diz assim, o santo bendito seja, disse a Moshe, sua kavod é que você tirou 60 miríades de pessoas do Egito e as enterrou no deserto. E agora você deseja trazer uma geração diferente para a terra? As pessoas dirão que a geração do deserto não tem porção no mundo vindouro. Então, em vez disso, é melhor se você permanecer do lado deles do que se você vir com eles. Então, segundo o Midrash, segundo essas antiquíssimas tradições, possivelmente da época dos Hashmonaim, a ideia do texto colocar Moshe morrendo não tem nem que ver com Moshe. Tem que ver com a aceitação do fato de que as pessoas que saíram do Egito morreram todas no deserto. Então o Midrash está expandindo, obviamente, sobre Devarim 1, que fala que Moshe vai morrer junto com a geração do deserto. Mas isso, como nós vimos, contradiz os versos que nós falamos. Porque os versos que nós falamos assumiram que aqueles que saíram foram também os que entraram na terra, mencionando que não teve nenhuma punição de morte para a geração do Êxodo, na verdade. Então as referências deuteronômicas que relacionam a morte de Moshe ao erro do povo, Devarim 37, 38, Devarim 3, 26 e 27, Devarim 4, 21 e 22, são inserções tardias na narrativa principal do Sefer Devarim. Essas passagens foram revisadas com base na familiaridade de um editor posterior com o relato, que não é primário, dos espias, introduzindo a tradição de que a geração do Êxodo morreu inteiramente no deserto. E aí tem estudos específicos dela, da doutora Gilly Kugler, caso você a queira questionar, né? Você, eu digo, os ouvintes em geral. O livro é When God Wanted to Destroy the Chosen People. Quando Deus quis destruir o povo escolhido. Biblical Traditions and Theology on the Move. Tradições bíblicas e teologia em movimento. Um livro de 2019. Então fica aí a dica para quem quiser depois correr atrás da obra. O que a gente entende é que a fonte principal e anterior do Devarim parecia não saber sobre o erro dos espias e a punição subsequente da geração do deserto, mostrando que são gerações, são tradições distintas, que depois foram costuradas juntos, gerando essa confusão que a gente tem. Então é por esse motivo, meu caro amigo, e também os demais Havrutot, que você tem esse tom.
de despedida, de Moshe se despedindo. É um problema bem maior, percebeu? Porque uma tradição diz que ele se despediu. Outra diz que não. Uma tradição diz que ele falou com as pessoas que saíram do Egito. Outra diz que não. Ele não falou com ninguém que saiu do Egito. As pessoas que saíram do Egito morreram. Percebeu? E aí quando essas duas tradições se encontram, gera essa confusão. E aí, nós vamos à próxima pergunta, que fala assim... Uma outra pergunta que não me saiu da cabeça durante todo o estudo da Parashá foi: afinal, quem de fato foi Yehoshua? Boa pergunta. Ele realmente existiu ou também foi um personagem lendário? Isso eu já posso responder antes mesmo de ler qualquer coisa. Personagem lendário. Não precisamos ir além disso. Ele representa algum rei lendário dos israelitas? Bom, antes de decidir essa última parte, aí nós temos que olhar para o trabalho do Rabino Zev Farber. O Rabino Zev Farber é um dos que eu gosto muito de consultar nessas confusões de tradições e suas histórias. Ele mostra para nós, tem um estudo inclusive, é que agora o Facebook está com problema, né, em mostrar textos, para variar, né? Alguém lá meteu o dedo no código e impediu a leitura de várias coisas lá na parte das colunas. Ora o botão aparece, ora não aparece, ora mostra o texto, ora não mostra, enfim. Mas tem estudo lá sobre isso, sobre o Yehoshua. Então eu vou citar só um pedacinho, porque eu tenho um arquivo comigo aqui. Né? O Zev Farber fala sobre 3 cenas de comissionamento, né, de outorga da autoridade para o Yehoshua, e fala sobre a hipótese documental. Então ele fala assim: nas 3 cenas se sobrepõem e aparecem narrativas que são desconhecidas umas para as outras, e cada uma parece ser uma descrição independente da nomeação do Yehoshua. Estudiosos críticos atribuíram cada cena a uma fonte diferente, porque isso é uma forma que explica algumas coisas, né? Um de tradução P, sacerdotal, outro de tradição do deuteronomista e outro mais antigo de tradição eloísta. Então nós temos Yehoshua nomeado a pedido de Moshe no Bamidbar 27. Então naquela cena em Bamidbar, o Elohim está falando para Moshe que ele vai morrer por causa do erro do Merivá, e portanto aquele texto, os pesquisadores e profissionais dizem que é uma cena dos sacerdotes. A cena é do sacerdote por ter dedo do sacerdote. Qual é o dedo dele? Inclui o Eleazar como personagem proeminente e se refere ao povo como Edá, que era o jeito que os sacerdotes chamavam e se referiam à população. É um jargão deles, podemos assim dizer. E é por isso que o Yehoshua não aparece na guerra midianita do capítulo 27, porque o texto é sacerdotal. Aí nós temos a segunda cena, que é Moshe apresentando Yehoshua ao povo no discurso final, que é Devarim 31. A primeira cena do Devarim 31 é onde Moshe apresenta o Yehoshua ao povo. Isso faz parte do gênero de discurso de despedida e, portanto, é fonte deuteronomista. D. E aí, em terceiro lugar, nós temos o divino, né, o Elohim, nomeando Yehoshua diretamente. Então a segunda cena em Devarim 31, que descreve o Elohim aparecendo na coluna de nuvem, veja, nuvem, chuva, vento, tudo isso é tradição dos antigos israelitas. Os antigos israelitas entendiam a manifestação do divino de um jeito diferente dos Yehudaítas. Os Yehudaítas viam a manifestação do divino no governo, no rei, no reino. Os israelitas na nuvem, na chuva, na terra molhada, na planta crescendo, no bicho atacando, na natureza, na tempestade, no terremoto, percebeu? Então, o Elohim vindo na coluna de nuvem já é um motivo E, dos antigos israelitas, tradição E. Enquanto o Yehoshua, nessa cena, está diante da tenda do encontro. Esse termo, está diante da tenda do encontro, Lifnei, ou Halmoed, não aparece em textos do deuteronomista. Ele não fala assim. E continua a descrição do Yehoshua nessa fonte como alguém que permanece na tenda, que a gente vê lá em Shemot 33:11.
Portanto, os pesquisadores, né, concluem que é fonte E. Né? E há um que chama Joel Baden, né? Não confundir com Joe Biden, né? Joel Baden. Ele identifica essa fonte como E em vários lugares e em JE na redação do Rumash. Ele tem livros específicos a respeito. Só para não ficar sem citar, porque o Zev Farber cita. Bom, daí quando se faz uma olhada, quando se faz uma pesquisa, né, se dá uma olhada mais cuidadosa na cena de nomeação do Yehoshua, diz o Zev Farber, olhando para o texto sacerdotal de Bamidbar, nós temos uma dissonância entre a concepção de Moshe, né, na função de líder e o divino. Então, é como se tivesse ali um temor, por assim dizer, de que o divino não nomeasse um sucessor. E aí o povo ficasse, digamos, sem liderança. E o fato de ter essa preocupação no texto é surpreendente. Surpreendente. Né? Moshe duvida, essencialmente, o que Moshe está fazendo. Ele duvida que o divino tenha pensado nas consequências. Como quem diz assim, bom, o Elohim não entende como que a sociedade funciona, porque ele é o Elohim, entendeu? Ele faz chover, ele faz o bicho comer outro bicho, ele não manja de política, entendeu? Então é como se ele dissesse assim, poxa, Elohim, você precisa colocar um líder aqui, porque, não sei se você ficou sabendo, a gente não é que uma formiga, não tem feromônio, entendeu? A gente precisa ter um líder. É muito curioso, em vez de ele deixar, entendeu? Porque hoje, na visão que as pessoas têm do Elohim como teologia, né, esse tipo de coisa é impensável. Mas não foi para ele, não pareceu assim no texto. Porque você olha em Bamidbar 27, do 15 e 17, o Moshe literalmente pede para o Elohim nomear um líder. Né? E o Elohim não responde para Moshe do tipo, você está querendo ensinar o rabino a fazer a Amidah? Entendeu? Entende o que eu quero dizer? É muito estranho o Moshe ter preocupado. Não, Elohim, é o seguinte, ó, que aqui a gente organiza as coisas assim. Eu sei que o senhor não entende essas coisas, né? Porque a gente é bicho. Mas aqui a gente é um tipo de bicho que precisa disso. Entende como que é? Então, ele pede para o Elohim nomear um líder e ele fala quais as características que o líder tem que ter. Ele diz que o líder tem que Asher yetze lefanechem ve'asher lavo lefanechem, sair e entrar perante eles. E B, ve'asher yotzin ve'asher yevichem, que leve eles para fora e traga eles para dentro. Então o Zev Farber fala, isso aqui é semelhante à descrição que o David fez quando ele começou a se tornar famoso e popular no povo. Quando ele falou para ter um comandante militar. Aquilo que você, Paulo, tinha falado. Né? Shemuel 18, Kol Israel v'Yehudá ohevet David ki yetze ve'avá lefanechem. Todo Israel e Yehudá amava Davi porque ele saía e entrava. Né? Então a frase saía e entrava tem conotação militar. É o líder que lidera o povo na guerra. Por quê? Porque o sistema de ver o mundo da antiguidade era diferente do nosso no sentido de que, assim, o que significava no passado pertencer a um determinado agrupamento, um reino e tal, e tal, e tal. Porque as pessoas achavam que isso era o correto e também achavam que isso era o importante. Por que nós temos a cena dos israelitas dizendo temos que ter um rei, embora o profeta não tenha gostado nada disso? Porque basicamente é assim, forças humanas, um agrupamento de seres humanos que se considera guerreiro, sai aí pelo mundo, pelo mato, vai pular nos matos aí, vai chegar num outro agrupamento de humanos. O que vai acontecer? O agrupamento de humanos que saiu lá no meio do mato vai atacar o outro agrupamento de humanos. Se vencer, vai matar todos os que representarem uma ameaça e escravizar o resto. Quando surgiu um reino, o reino dizia, quem é do nosso grupo, a gente não escraviza. A gente só escraviza os outros. Percebeu? Então a importância de fazer parte de um reino, de um grupo, de um império, era isso. Era termos uma força que escraviza os outros e que não deixa os outros escravizar a gente. Basicamente essa era a luta de forças entre povos da antiguidade. Todos eles. Absolutamente todos eles. Entende? Um escravizando o outro e o outro escravizando um. Então os pobres, os que não se dedicavam para a arte de matar os outros, eles tinham que escolher. Ou eles ficavam sujeitos
a qualquer momento vir um grupo de maluco, matar todo mundo e escravizar quem sobrar, ou se unir a um grupo que lhes parecesse forte o suficiente para enfrentar os inimigos externos. Mas a realidade estabelecida é que um escraviza os outros e os outros escravizam um. Então, por isso o povo fica feliz do Davi. Não é nenhuma simpatia particular com o Davi. E sim o fato de que ele aguenta porrada, não aguenta? Esse cara é bom, não é bom? Não parece bom? Ah, ele parece bom. Então, a gente vai estar seguro. Ninguém vai vir aqui de fora e vai nos escravizar e nos vender. Porque ele não vai deixar. Então a gente vai trabalhar, manter ele, porque ele vai nos proteger contra aqueles que vêm nos escravizar. E em troca, a gente deixa ele ter tudo. Ter as filhas, ter o dinheiro, ter o que ele quiser. Não me interessa. O que eu não quero é ser escravizado. Percebeu? Então, essa frase funciona com a descrição do Yehoshua e com a do Davi. Então é um tipo de cultura da Bíblia hebraica. Quer dizer, a gente já sabe o que é. Eu só estou usando esse exemplo para mostrar o que é, né? Bom, o pedido de Moshe, continua o Zev Farber, é a representação de um líder, e isso já está claro. A conquista da Transjordânia ocorreu no capítulo 20 do texto dele, e os israelitas são prontos para entrar na terra com habitantes, militares, que precisam de alguém para liderá-los na batalha. E aí ele diz assim: o Elohim responde ao pedido de Moshe, mas a organização da liderança que o Elohim prevê é mais complexa do que a que Moshe organizou. Certo? Então, Bamidbar 27, 18, Vayomer Hashem el Moshe, Kach lecha et Yehoshua bin Nun, ish asher ruach bo, vesamachta et yadech alav. Então, Hashem falou para Moshe: tome Yehoshua, filho de Nun, o homem que tem o ruach nele, que tem influência nele, bota a mão sobre ele. Vesamachta, de onde vem a expressão smicha, imposição de mãos, que era antigamente o que fazia um rabino. Ve'amad ta'oto lefanei Eleazar ha-kohen ve'lefanei kol ha'edah ve'tzivita oto leinechem. Faça comparecer diante de Eleazar o Kohen, diante de toda a congregação, e o comissione perante todos eles, nos olhos deles, à vista deles. Venatata meodecha lav leman nishmeu kol adat bnei Israel. Dá para ele um pouco do teu esplendor, para que toda a congregação dos filhos do Israel obedeçam a ele. Então, ele vai estar diante do Eleazar o Kohen, que vai perguntar por ele, por uma decisão no Urim, perante o Hashem, e a sua palavra, as pessoas vão sair, pela sua palavra as pessoas vão entrar, e etc. Então, a resposta do Elohim começa com o que parece ser uma resposta clara ao pedido de Moshe. O pedido de Moshe foi nomear Yehoshua o líder. Mas aí o verso continua dizendo que Moshe teria dito que o Yehoshua não ia ser o líder. Quem ia ser o líder é Eleazar o Kohen. Percebeu? Isso aí que é o problema. Ué, mas não era por Yehoshua ser o líder? Então por que o texto está falando que quem ia tomar a decisão era o Kohen? Então, no início, uma pessoa pode resistir a essa observação dizendo assim: era só um rito. Mas não. Se você olhar bem, quem decide Urim e Tumim decide se vai ter guerra ou se não vai. Portanto, o poder está na mão do cara que decide isso. No verso 21, o Elohim usa a mesma expressão. O Elohim, a personagem no livro, de que Moshe entra e sair. Mas em vez de Yehoshua sair, ou o povo seguir Yehoshua, o povo vai estar diante de Eleazar o Kohen. E Yehoshua também ia estar diante de Eleazar o Kohen. E Eleazar, por sua vez, vai dar as ordens por meio do Urim, o que significa que o Elohim é o responsável pelas decisões. Então veja, isso é visão yehudaíta, de que há um controle governamental, e esse controle governamental é que é o Elohim. Isso é totalmente diferente da visão israelita, onde o controle do Elohim é o da natureza. Então, a porção termina com Moshe cumprindo a ordem, na narrativa, e realizando o rito conforme foi ordenado. Verso 22 e 23 lá,
Bamidbar 27, 22. Vaiaseh Moshe kasher tzivah Hashem oto. Moshe fez o que o Hashem mandou, disse o sacerdote. Então, dado o lugar importante que o Eleazar ocupou naquela narrativa, nós vemos que o relato do Bamidbar é a versão sacerdotal da nomeação do Yehoshua, que é totalmente diferente da versão que nós estamos lendo no Devarim. Ao fazer o Yehoshua um personagem subserviente a Eleazar, o redator daquele texto, que obviamente era Kohen, coloca o Kohen Gadol em destaque acima da autoridade que era para ser a autoridade do governo. Então, a disputa de poder aqui é que um está dizendo que tem o governo e tem a religião, e o outro, o sacerdote, está dizendo que a religião deve mandar no governo. Então, o Zé Farber está nos apontando esses detalhes, entendeu? Então, isso faz parecer que só o Eleazar tem acesso ao divino. Essa narrativa destoa totalmente da narrativa israelita, onde todo mundo tem acesso ao divino, não o sacerdote só. Percebeu? E a posição do Yehoshua como profeta é limitada, porque o profeta é o que tem acesso ao divino. Mas agora o Kohen está dizendo que não, o profeta não tem mais acesso ao divino, só tinha na época do Moshe. Agora é comigo que se tem que conversar. Então, tendo isso em mente, diz o Zé Farber, vamos dar uma olhada de perto na descontinuidade do pedido de Moshe e da resposta do Elohim, para ver se a gente consegue ver, né, o que tem de estranho. No verso 18, Elohim diz a Moshe para nomear Yehoshua, uma cena que soa como uma cerimônia privada. Por quê? Porque nenhuma outra pessoa é mencionada até ali. Mas nos próximos versos, que é o 19 e 20, o que é falado é que é uma cerimônia pública. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: por que dá a impressão de que é privada e é pública? Por que a duplicação? Depois, se o Moshe coloca as mãos no Yehoshua no verso 18, por que ele faz de novo no 20? E o que ele está dando a kavod para o Yehoshua? Não é a mesma coisa? Depois, o que significa o requisito de ordenar Yehoshua, comissionar Yehoshua na presença do povo, no contexto lá, né? Porque isso não se conecta da maneira clara ao tema do Yehoshua ter uma parte da kavod do Moshe. Depois o texto afirma que o Yehoshua está diante do Eleazar duas vezes, no verso 19 e 21, lá do Bamidbar. E o sentido do verso 21 não está claro também. As pessoas deviam entrar e sair diretamente pela palavra de Eleazar, porque é isso que seria o que a gramática implica. E se sim, Yehoshua servir para quê? Porque então ele não serve para nada. E se não, se o Yehoshua serve para alguma coisa, então por que o verso não diz claramente, no singular, que Yehoshua sairia perante o Eleazar e o povo sairia pela palavra do Yehoshua? E a descrição do Yehoshua saindo e entrando perante o Eleazar é estranhíssima. Porque o comando no plural, eles sairão e virão diante dele, do Eleazar, é seguido pela tentativa de forçar o Yehoshua a entrar nessa rubrica, entendeu? Ele e todos os israelitas. Por que não só escrever Yehoshua e os israelitas sairão e virão perante ele? Entendeu? Por que você percebeu? Isso é dedo do Kohen. Claramente. O sacerdote mudou o texto aqui. E no final do verso 21, mais estranho ainda, diz o Rabino Zé Farber. Tendo já estabelecido que o povo sairia e entraria diante do Eleazar junto com Yehoshua, o verso diz novamente duas vezes, tanto ele como os israelitas, com ele, toda a congregação. Não precisa, entendeu? Com ele, com ele, com ele. Muito bem. Então, depois de apresentar todos os problemas, o Zé Farber fala assim: acadêmicos têm vários métodos para entender como a Torá foi montada, porque a grande questão é isso: como foi montado. Não é se foi montado. Foi montado, foi montado. Ninguém tem dúvida disso. Como é que foi é o que a gente quer saber. Um método de entender como foi montado é a chamada crítica da fonte antiga, né? Que se baseia na ideia de que o redator combinou várias fontes tradicionais completas, amplamente independentes, para formar o texto como nós temos. Uma vez que o redator tentou manter o fraseado original de cada texto o mais fiel possível, né, ao que seria a fonte, as costuras entre os textos e as inconsistências de linguagem no enredo ficariam visíveis para quem lesse com atenção.
A hipótese mais famosa, baseada no método crítico da fonte, é a hipótese documental. E ela oferece uma boa explicação de por que a Torá tentou conter 3 versões diferentes da nomeação do Yehoshua. Então você vê isso no livro Who Wrote the Bible? Quem escreveu a Bíblia, do Richard Elliott Friedman. Tem outro livro com esse mesmo título, mas de outro autor eu já não gosto muito. Esse sim, eu gosto um pouco mais. E o Joel Baden, né? The Composition of Pentateuch, composição do Pentateuco. Um é mais antigo, né? Who Wrote the Bible é de 87. Esse aqui é mais recente, de 2012. No entanto, a crítica de fonte sozinha não é suficiente para resolver todos os problemas de Bamidbar 27. Então esse é um dos motivos de dizerem entre os acadêmicos que ela não resolve o problema. Ela serve para a gente entender claramente a montagem textual, mas ela não monta certinho. Essa crítica à redação postula que o editor ou o redator adicionaria material, como comentários explicativos e outras alterações ao texto. Então, em vez de ser uma unidade composta de várias fontes, é composta de uma ou mais histórias às quais o material foi adicionado a este. E o material não é lido como uma fonte completa. Então, esse método parece um pouco mais promissor, é muito mais próximo do método do Rabino Tzemach Ioré, a fonte chamada suplementar, que é a dele, né? Então o texto em Bamidbar foi redigido 2 vezes. No primeiro, se oferece um olhar esquemático das camadas. Então na primeira camada, você tem assim: Vaidaber Moshe Hashem lemor, Ipkod Hashem Elohei Aruchot, Kol Basar Ish Alaida, Asher Yatza Lefanecha, Asher Avo Lefanecha, Asher Otzi, Asher Yevien, Velo Tihyeh Da'at Hashem Katzot Asher En Lechen Roei. Moshe falou ao Hashem dizendo que o Hashem, o Elohim do Ruchot, da carne, das pessoas, né? Designa alguém sobre a congregação, linguagem sacerdote, a Edá, que saia diante deles, entre na frente deles, conduza e traga para que a congregação do Hashem não seja como ovelha sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? Que qualquer um rouba, come, utiliza do jeito que quiser. Lembra que eu falei? Os povos na antiguidade tinham uma realidade muito clara perante eles. Ou você se torna forte para se defender, ou você vai ser invadido e escravizado por outros. É isso que vai acontecer, certeza. Então você não tem escolha, você deve lutar. Você deve ter um grupo que lute, ou você tem que lutar. Ou o povo inteiro luta, ou tem um grupo que luta. Mas alguém tem que fazer isso. Por quê? Porque um escraviza os outros e os outros escravizam um. Então, até aqui. Aí, Vayomer Hashem el Moshe, Kach lecha et Yehoshua bin Nun, ish asher ruach bo, vesamachta et yadecha alav. Hashem falou para Moshe: tome Yehoshua, filho de Nun, ou ele tem o ruach, põe a mão nele. Então agora, o que nós lemos até aqui? A primeira camada. Aí entra uma segunda camada, aqui, que diz assim: Ve'amad ta'oto, coloque-o de pé. E aí vem uma terceira camada que diz assim: Lifnei Elazar a Kohen, perante Elazar o sacerdote. Então isso é alguém botando o dedo no texto. Coloque-o de pé é alguém botando o dedo no texto. E perante Elazar o Kohen é alguém botando o dedo no texto. Aí de novo: Lifnei Kolaida vetzivita oto leinehen, perante toda a congregação. Então de novo, isso é a segunda camada. Lifnei Elazar o Kohen era a terceira camada. Essa é a segunda. Então, colocou a segunda, depois a terceira, depois a segunda de novo. Aí volta o texto normal do Devarim. Venatata merodata lav. Você deve dar um pouco da sua kavod, um pouco do seu esplendor para ele. Agora a segunda camada de novo. Lemaan ismechu koleidat bnei Israel. Para que toda a congregação obedeça. Veja, isso é um comentário do que foi dito antes. Então esse comentário é a segunda camada. Aí vem a terceira camada, que coloca o sacerdote. Então, de novo, a terceira camada. Lifnei Elazar a Kohen yamod v'sha'alo b'mishpat urim lifnei Hashem. Ele deve estar diante de Elazar o Kohen, que deve perguntar por ele, para o Urim, para ter uma decisão perante o Hashem. Então, veja, isso não é o texto do Devarim. E nem é a segunda camada, que está explicando as coisas. Isso é o Kohen se colocando no texto. Através da sua figura lendária. Que no caso aqui, Elazar o Kohen.
Agora volta o texto de Devarim normal. Al pi yetzu ve'al pi yevu. Pela sua palavra sairão e entrarão. Percebeu? Pela sua palavra sairão e entrarão, estava falando de Yehoshua. Mas depois que o sacerdote botou o dedo, agora está falando dele. Aí vem a terceira camada de novo. Veu vechol bnei Israel ito. Ele e todos os israelitas com ele. Entendeu? E agora o texto normal do Devarim. Kol ha'edah, toda a congregação. Então, a camada primária do texto é uma resposta direta ao pedido de Moshe. Ele perguntou para o Hashem, o Elohim dos Ruchot. Não vou entrar aqui nas explicações disso, depois a gente fala disso. Porque tem todo um comentário extra do que Ruach implica aqui. É a constituição do ser humano de acordo com a Bíblia hebraica, né? Ruach, Nefesh e Guf. Então, ele tinha que entrar e sair perante a Edá, perante a congregação. O Hashem concorda e nomeia Yehoshua, que já tinha o Ruach. Então veja. Vayaber Hashem el Moshe lemor. Hashem falou a Moshe dizendo: o Hashem, o Elohim do Ruchot de toda a carne, designa alguém sobre a Edá, que saia diante deles e entre diante deles. E depois de novo, 27 e 18 do Bamidbar. Não? Então Hashem falou para Moshe: tome Yehoshua, filho de Nun, um homem que tem o Ruach, põe a mão nele, coloca um pouco do esplendor nele, e com a sua palavra sairá e entrará. Então Moshe põe a mão na cabeça dele, dá um pouco da sua autoridade, e a congregação sai e entra de acordo com ele. A cerimônia é privada, como a cerimônia do Aharon e Eleazar é feita em particular. Essa é a primeira camada, então. A segunda camada é a que cria a cerimônia pública. Então a primeira grande adição do texto é o verso que transforma a cerimônia, que era privada originalmente, numa cerimônia pública. Porque ela diz: Ve'amata otole finei kol ha'edah. Faça ele ficar na frente da congregação. Essa camada tem duas adições ao texto. Mesmo impulso básico. Cerimônia de nomeação de Yehoshua era pública, agora, não privada, como originalmente era. E os israelitas tinham que ver para concordar em seguir Yehoshua. Essa redação foi feita em reação ao texto do Devarim normal, que falava da cerimônia, e o povo devia seguir o Yehoshua, mas agora estava enfatizando a cerimônia, publicamente. Aí nós temos a terceira camada, que é a redação que inclui o sacerdote Eleazar. Esse verso, aquele de Bamidbar 27 e 21, Lifnei Eleazar, Kohen Yamod, bababá, ele deve estar perante o Eleazar, o Kohen. É um verso que estabelece a hierarquia. Yehoshua dependendo do Eleazar, e Eleazar tendo contato com o divino por meio do Urim. Essa adição exigiu que o redator adicionasse dois ajustes. Primeiro, no verso 19, ele acrescentou Eleazar quando Eleazar não estava, né, sobre o Yehoshua, para deixar claro que o Yehoshua ia estar perante o Eleazar. E essa adição traz uma dupla de referência do Eleazar. O redator não acrescentou mais detalhes porque o Eleazar estaria fazendo a cerimônia já imaginada pelas pessoas. Então, o redator reimaginou as palavras, eles vão sair e entrar por sua palavra, como uma referência a Eleazar e não Yehoshua. Por isso ele teve que adicionar ao final do verso que o Yehoshua também iria entrar e sair pela palavra de Eleazar. E aí ficou esse texto hebraico esquisito, onde ele fala duas vezes ele e todos os israelitas com ele, com ele, com ele. Entendeu? Ficou esquisito o texto por isso. Então, de acordo com esse modelo, diz o rabino Zev Farber, as referências à inauguração da comissionamento do Yehoshua derivam de três fontes tradicionais distintas. Essas fontes tradicionais não permaneceram necessariamente numa condição primitiva, porque os redatores posteriores adicionaram a elas. Então, no texto, nós vimos o texto sacerdotal de Bamidbar 27, e se observou que a última redação feita, a alteração no texto, se concentrou em adicionar o Eleazar à hierarquia de uma maneira que colocou ele acima do Yehoshua, e ele não estava antes acima do Yehoshua. A maioria dos estudiosos, hoje em dia, acredita que o texto sacerdotal, na forma final, é do período do Segundo Templo. Não da Antiguidade, nem do período dos Hashmonaim, não tem nada a ver nem com Esdra. Antigamente se pensava que era da época do Esdra. Hoje em dia, se acha que foram Sedoquim mesmo que adulteraram esse texto.
E que eles popularizaram assim. E era muito fácil para eles fazerem isso. Por quê? Porque quase ninguém tinha acesso a esse texto. Só eles tinham. Eles e os rabinos se dedicavam, na época dos Hashmonaim. Então, final do período do Segundo Templo seria. É claro que isso não quer dizer que não tem nenhum material anterior. Não é isso. Mas nós sabemos que durante o período persa, a província de Judá era governada por um Kohen que os persas determinavam. Esse foi o problema com Zerubabel, que a gente lembrou outro dia, né? Então, é provável que o interesse de colocar Eleazar numa posição mais importante do que o profeta lendário Yehoshua era colocar o Kohen com mais autoridade do que o governo local. E assim como o Kohen era representante do império, o império teria o seu domínio, digamos assim, seguramente sem ter medo de revoltas. Desse modo, o Kohen cumpre aquele papel que eu falei antes, que era preocupação padrão da antiguidade. Vocês se unem conosco e nós vamos impedir que outros escravizem vocês. Né? Servidão conosco, digamos assim, é melhor do que a servidão com os inimigos. E aí, portanto, isso servia como se fosse uma narrativa para a população aderir e reconhecer aquela situação de vida como um cuidado obtido. E os sacerdotes agora estavam ali representando como se fosse o divino fazendo isso pelas pessoas.